E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um Cantinho Semanal, segunda temporada, segundo episódio. E pela segunda vez, desde que CM Punk voltou à WWE, é novamente campeão mundial, caros amigos, depois de um Saturday Night's Main Event a bombar. Foi forte, não foi tão enfadonho por causa dos anúncios aqui, mas eu também sou suspeito, que eu avancei logo mais para a frente. Deixei o tempo passar, e depois quando eu soube que era na altura de poder voltar para trás no YouTube, assim fiz, comecei e depois saltei os anúncios. E assim se poupa tempo, fui fazendo outras coisinhas e tal. E o Saturday Night's Main Event foi bom, e foi marcante, e vamos falar sumariamente acerca dele. E por isso aqui também tenho, mais uma vez, os amigos do TikTok a comentar. E diz já, o Nuno Barradas diz que, a começar pelo primeiro combate, que o Cody, Drew, neste caso Cody Rhodes e Drew McIntyre, está a custar o heel turn do Cody. O Nuno Barradas quer muito ver um heel turn do Cody. E a verdade seja dita, que o Cody Rhodes teve ali um momento assim um bocadinho para o heel. Então o cinto estava convenientemente colocado, ajeitado, posicionado atrás dele para um belo de um DDT. E de repente, o Drew McIntyre fica combalido com aquilo. E o que é que acontece? O Cody Rhodes mantém o título. Coincidence? I think not. Não sei. Eles andam a arreliar, apesar de ainda não se terem comprometido. Estão a mandar o barro à parede. Estão assim a lançar a sugestão para o ar, que é para ver se funciona, para ver se cola. Pois, não sei. E por isso, meus amigos, aqui este combate foi um combate bom, e foi desde já no início do Saturday Night's Main Event, aquele cenário bonito, aquela coisa bonita, como se diz na televisão, um boneco bonito, tudo bem composto. Acho que a nível de casa não foi bem o que eles estavam à espera, mas isso talvez tenha outras explicações que não serão resumidas para já. Mas eu gostei do combate. Aqui para os comentários dos amigos, eu peço-vos então que comentem aqui no TikTok, também estão aqui a ver e a participar também, a vossa opinião acerca de Tiffany Stratton contra Jade Cargill pelo título feminino. A Tiffany que entrou com o joelho lesionado e o combate até foi curtinho. Eu fico a perguntar, mas estava realmente lesionada? O que é que aconteceu concretamente? É que o combate não foi mau. O combate foi curtinho. Mas fiquei, está tudo bem. É que coitada da rapariga, não bastasse também aquilo que o Ludwig Kaiser não ter cuidado muito bem. She's available. Se alguém tiver connects, she's available. É só para comentar rapidamente. Mas foi um combate bonzinho. Não sei se a Jade está já preparada para um reinado. Mas o combate não foi mau. O Nuno Barradas novamente calhou. Finalmente tiraram a miúda, ok? E o Pedro Miguel Nogueira diz: será que este título dará uma nova vida à nova campeã? Ora, o Pedro toca assim num ponto interessante. Uma nova vida, porque Jade Cargill, desde que entrou, sim senhor, tem feito um bom trabalho, mas acho que ainda faltava um bocadinho mais de push, que é para chegar mais à frente e começarmos a olhar para ela como uma meritória candidata. Não sinto que tenha sido esse o caso. Por mais que na jornada de um herói, que foi aqui o caso, estavam a tentar fazer com ela, tentaram ter-se um obstáculo. Primeiro foi há muitos meses aquele ataque da Naomi, por acaso ainda há bocadinho em off estávamos a falar da Naomi, e depois agora foi a lesão que ela cortou a sobrancelha, não sei o quê. Pronto, mas acho que ainda não ganhou cachê suficiente que é para chegar à frente como campeã. Acho eu. Mas o P8 diz que a Jade merecia bastante, portanto a opinião também está dada. A Jade merecia. Então se há quem apoia a Jade, acho muito bem. Acho também uma questão de deixar desenvolver. Mas não foi mauzinho. Para mim, estranhei um bocadinho. Mas acho que a Tiffany, mesmo assim, com 302 dias de campeonato, não estamos mal. Mas o P8 acrescenta: a pergunta é, será que Jade vai ser digna de uma campeã com vários anos para manter o título? E é essa a minha pergunta. É aí que reside a minha dúvida. Portanto, isso com o tempo será esclarecido. Penta contra Rusev, contra Dominic Mysterio, pelo título intercontinental no Triple Threat. Dominic Mysterio, já meus amigos, tem sido uma pedrinha de ouro preciosa no plantel da WWE. Aquela personagem, aquela postura, a sua qualidade técnica, atlética, tudo aquilo que diz respeito à sua personagem e à sua execução, acho brutal. Dominic Mysterio está em alta, meritório campeão intercontinental, e aquela coisa tem sempre um estratagema qualquer, aquele heel vilhaco, tem sempre ali qualquer coisinha para dar a volta, ou é de repente tocar a campainha com o martelo, toda a gente pensa que o combate acabou, o Accolade no penta, afinal não, o que é que está a tocar a campainha? É o Dominic Mysterio, o que é que se passa? Vai lá o Rusev, não sei o quê, chateia-se assim, e o gajo dá sempre a volta.
Formidável. O Dominic Mysterio é uma coisa absolutamente formidável. O P8 diz assim, para mim Penta vai entrar na mente do Dominic porque Penta é como se fosse o Rey Mysterio. Mas não tanto. Porque a antítese do Rey Mysterio é um Rey mau, podemos dizer assim? Não sei. Mas que ele traz aquele pedigree dos Mysterios, lá isso traz. E depois acrescenta aquele toquezinho dele, agora com a nova tatuagem no pescoço e tudo. Bonito heel, sim senhor. E o João Sá diz que o Penta já merecia o título intercontinental e o Dom, que vai apanhar moscas. Mas também concordo aqui com o João, que defende que o Penta devia ser campeão. Vá lá, dê um puxinho, uma coisinha mais, só um niquinho, um petit peu, uma coisinha de nada. Porque acho que também já estava na altura, desde que o Penta se estreou no início do ano, acho que estreou muito bem, estamos todos à espera de ver qualquer coisa. Pronto. Mas o combate que marcou a noite, CM Punk, Jey Uso, pelo título mundial, segunda vez, CM Punk campeão, desde que voltou à WWE. CM Punk, numa saída muito grande. Agora, eu ia dizer uma saída muito grande. Foi da parte dele. Ou talvez dos dois tenha sido... porque o combate foi assim um bocadinho... estranho. Houve momentos em que eu senti distintamente que aquilo parecia que estava assim um bocadinho arrastado. Não estava a perceber bem o que é que estava a passar. Depois teve assim uns momentos altos, depois acalmou outra vez, mas acalmou no sentido de parece que está a travar. Não percebi. E depois aquela salva final que deu aquela aceleração ao combate e de repente sagrou-se então CM Punk um meritório campeão mundial. Muito bom. E acho que já estava na altura. E isso vai levar-me já daqui a bocadinho a elaborarmos acerca do Jey Uso, mas para já, CM Punk, um campeão mundial, como deve ser, para mim já está exonerado de todas e quaisquer dúvidas e críticas e comentários, pelo menos da minha parte, por um enfado lancinantes que alguma vez lhe fiz, porque o CM Punk, desde que ele voltou à WWE, tem sido só um ganho, tem sido um prestígio, tem engrandecido a WWE, tem engrandecido o seu plantel, vai engrandecer o seu título, nós sabemos que sim. Portanto, o CM Punk acho que está muito bem colocado. O João Sá diz que o Cult of Personality, CM Punk, justo vencedor do combate, e grande combate, na minha opinião. O JP diz assim, quanto a este combate, será que estamos perante um novo Tribal Chief no universo da WWE? Essa é uma boa pergunta. Mas eu ouso dizer que, se calhar, ele, para ser um real Tribal Chief, ele tinha de ter ainda uma passagem de testemunho do verdadeiro Tribal Chief, do OTC, que não me parece estar disposto a essas brincadeiras para já. Aliás, ouso dizer, já nos próximos tempos, que vai haver aqui um azedume familiar dos grandes. Porque o Jimmy Uso não gostou, justificavelmente, de ter sido corrido pelo próprio irmão naquela Battle Royale em que se sagrou o candidato principal. O Roman Reigns já deu a entender ao Jey Uso, rapazinho, vê lá se cresces e apareces, basicamente. E aqui o Jey Uso, isto amanhã vai saltar a tampa. Quando vocês virem este vídeo, é umas meras do Raw, mas meras horas do Raw, quer dizer, vai saltar a tampa. Porque o rapaz estava decidido, estava com aquela gana toda de voltar a provar o seu valor. É Yates e pega nas criancinhas e eles estão ali a fazer a festa com ele. Aquilo é fabuloso, é fantástico, extraordinário a festa toda. E depois não ganha. E temos um pequeno problema. Porque o Jey Uso vai saltar a tampa. Essa que é essa. E isso é que eu quero ver. O João Sá diz que faltava o Hula. O Hula fala ser posto em cima da cabeça do Jey Uso pela mão do Roman. E eu não sei se isso vai acontecer. Meus amigos, não sei. Por isso, desde já, o combate foi realmente muito bom. E depois, CM Punk, no final, eu não sei se isto era uma dica à AEW ou ao Tony Khan, fosse o que fosse, mas ele publicou uma foto com Cody Rhodes e com Jade Cargill e Ricky Starks, todos campeões e todos antigos atletas da AEW. É tipo quase as Four Horse People, por falar lá Jade Cargill, todos com os títulos tipo We made it, cá estamos. Não sei, mas foi um bom combate, isso foi. E o P8 pergunta qual seria a reação do público se o Cena voltasse como Doctor of Thuganomics. O P8 está-se a antecipar, mas a gente já lá vai, porque, meus amigos, aqui o tema principal deste cantinho semanal, e obrigado pela vossa companhia, é justamente a questão dos main eventers. E nós falamos, agora isto vai requerer aqui um contexto um bocadinho, e talvez um tom um bocadinho mais sério, um bocadinho mais pausado, mais meditado acerca do assunto, ainda que
para andar. Que temos Roman Reigns de facto. Temos Brock Lesnar de facto. Seth Rollins está na prateleira, infelizmente. Mas aqui a minha grande pergunta e toda esta minha dúvida existencial acerca de 2026 e o plantel que se avizinha, ou o plantel que terá continuidade até lá, quanto mais tempo é que estes senhores se vão aguentar no ringue? O Roman Reigns está mais virado para Hollywood. O Brock Lesnar aparece quando o rei faz anos. O Seth Rollins está lesionado. São 3 grandes nomes que, por acaso, figuram juntamente com CM Punk e Cody Rhodes a promo, já a famosa promo, que a WWE fez acerca da WrestleMania em Vegas já no próximo ano, e está uma promo bonita, e aquela está assim com um registro diferente, ao passo que a primeira WrestleMania, portanto, em Vegas, deste ano, foi assim uma coisa um bocadinho mais espalhafatosa, foi entretenimento, foi luz, foi grandeza, etc. Vegas já, a julgar pelo logotipo, aliás, eles já devem ter criado o conceito todo para esta WrestleMania, que aí vem, tudo preto e branco, uma coisa mais sóbria, uma coisa mais intelectual, diria, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista assassino cerebral. Triple H, que também consta, curiosamente, na promo. Ora, nós sabemos que o Triple H não tem propriamente aqui um papel, sabemos ou pensamos, ativo no ringue na WrestleMania. Duvido, sinceramente. Mas presente na promo também ele era preciso, quando ele já está a dar a voz. Isso deixa-me a pensar. O Triple H, a sua personagem conhecida assim por ser assim um cerebral assassin, o que é que daí vem? Esta é que é a minha grande pergunta. E depois, a propósito aqui dos main eventers, etc., o João Sá diz que temos de dar oportunidade aos mais jovens da WWE, tipo Braun e Dominic, entre outros. Porque essa também é uma outra grande pergunta. E obrigado aqui pela ponte, João. O que é que se está a fazer para preparar novos atletas? Certo que o NXT existe, o NXT funciona muito bem, o Shawn Michaels está a dirigir aquilo muito bem, juntamente com o apoio do Triple H, que é o diretor executivo, diretor criativo de tudo o que diz respeito à WWE. Está tudo bem, até aí tem avaliação semanal, tem aquelas coisas todas, no LFG dá para ter um bocadinho, um vislumbre sobre como é que se passa aquilo lá. Eles estão ali a batalhar, estão ali a ganhar nome, estão a ganhar experiência. Para públicos mais pequenos, é certo, mas estão a ganhar repetições, reps, que é muito importante. Mas depois há um grande problema atualmente sob a direção da TKO, que é, eles saltam para o plantel principal e de repente aquela regularidade é... Bom, acabámos um Raw agora, vemos para a próxima semana. Acabou um SmackDown, vemos para a próxima semana. Espiel isso uma vez por mês, aproximadamente. E eu, enquanto fã de wrestling old school, fico a pensar, mas espera aí, vocês já nos formataram a nós fãs para esta ideia de que esta malta precisa de repetição, precisa de experiência, tem que se sujeitar a públicos novos, longe da pressão das câmaras, que é para poder desenvolver, poder criar, poder experimentar coisas, poder molhar a mão, molhar o pé, molhar tudo. Que é para ver se sai dali qualquer coisa que eles depois possam implementar num Raw, possam implementar num PLE. E depois vemos algumas ocasiões ou situações talvez um bocadinho menos ou mais infortúnias. Tipo, como foi a Nia Jax no combate com a Tiffany Stratton e o Jade Cargill, aquele triple threat, que era a Tiffany estava a fazer a cover sobre a Nia Jax, vai a árbitra, 1, 2, e a Nia, 2 segundos depois, do 2, então, não estou a perceber, está tudo a dormir, o que é que se passou? E eu sei que acidentes acontecem, eu sei que imprevistos acontecem, está tudo bem. Mas eu questiono, isso no tempo do Vince McMahon, com a regularidade, com o trabalho que era preciso, com o olhar atento, com a crítica minuciosa e feroz que eles podiam esperar do Vince McMahon, se a coisa não corresse bem, ia correr assim? A preparação dos novos atletas também tem muito a ver, não é? Mas isso, pronto. O P8 diz o... ok, está a responder mais alguém. O Chico diz assim, quem acha que vai ser o último adversário do John Cena? A gente já lá vai, porque aqui é esta coisa a observar no que toca ao crescimento da nova geração. E, portanto, isto acho que requer atenção. Aqui, o que também se nota concretamente é que os main eventers, em termos de quantidade, são cada vez menos. É como eu digo, Roman Reigns, Brock Lesnar, Seth Rollins, está tudo. Seth Rollins também já me dá a sensação que ele já fez tudo o que tinha a fazer e dá-me a parecer que ele é daqueles tipos que é motivado por objetivos. Ele já fez tudo. O Seth Rollins já tem um lugar garantido no Hall of Fame.
Qual será a intenção ou a motivação dele continuar no plantel principal? Não sei. Mas isto é uma pergunta minha, não estou a questionar, é apenas uma pergunta minha. De saída também, temos aqui John Cena, aqui já referido. AJ Styles até o final de 2026. E o Rey Mysterio, por falar em Mysterio há bocadinho, disse que queria sair quando fizesse 50 anos. Portanto, aqui já vemos também o plantel a minguar, porque AJ Styles é quem é e contribui imenso. Rey Mysterio já não está a aparecer tanto, mas sabemos que ainda tem mais uns combatesitos na algibeira. E o John Cena. E a gente já vai falar acerca do John Cena. Tivemos também, infelizmente, porque ninguém gosta realmente de ver quando as coisas correm mal, apostas fracassadas. Tivemos o Jey Uso, que bem se tentou o Triple H, que quis apostar num talento que ele achou que seria assim tipo o próximo grande porta-estandarte da empresa, e foi atirado para fora de pé. É complicado porque tinha um peso e tinha uma expectativa que na minha opinião era um bocadinho impossível de suportar. O The Rock é que é basicamente o verdadeiro Tribal Chief, porque quer dizer, eu nunca mais me esqueço de quando ele apareceu no WrestleMania Kickoff no início do ano, se não estou em erro, para aquilo que seria o rematch do Cody Rhodes com o Roman Reigns, e entrejeita-se ali no meio, tal como se entrejeitou depois de pôr a Elimination Chamber, e mostra no ecrã grande toda a sua bloodline, não sei o que, tipo, já estás a construir a bloodline de uma tal forma que se torna impossível a qualquer pessoa dizer, pois não, este realmente tem que ter um lugar de destaque. Tentou-se com o Jey Uso, não, simplesmente não. Tentou-se, sim senhor, ir para cá, ir para lá, aquela entrada no WrestleMania, tudo uma grande festarola, DJ, cheerleaders, o público, sim senhor, tudo talvez também para mascarar um bocadinho a falta de apelo próprio e nativo que o Jey Uso tem para além dos Yates. E depois sobra o Jey Uso, a pessoa, não é? Tem outro nome original, mas pessoal, mas fica o quê? Claramente, a julgar por ontem, não tencionam renovar um reinado do título mundial para o Jey Uso. E por isso é que eu acho que o Jey Uso lhe vai saltar a tampa. Essa é que é essa. Aqui uma aguinha. Rafael Almeida, um Triple H dos tempos modernos. O João Sá confirma que o AJ Styles vai reformar para o ano, sim senhor. E o Rafael Almeida diz que Seth Rollins tem tudo para ser a imagem de principal heel do futuro próximo. Antes fosse, Deus te ouça. Vamos lá ver. Portanto, eu acho que o Jey Uso, acho que ele é excelente em tag team com o irmão, mas tem que ir para além disso para se ingrar no panorama de singles. E depois temos aqui, deixo também aqui este convite aqui para os caros amigos para lançar as suas apostas para talentos promissores na WWE. LA Knight, já estavam à altura, não? A Jade Cargill subiu mais depressa a um título com o pouco tempo e pouco push que teve do que um LA Knight, que coitado já está quase ali a mendigar, não literalmente, mas está à espera dessa oportunidade, que é para apostarem nele e seguir em frente, porque vamos começar a precisar de grandes main eventers, não só para o ano, mas para o ano seguinte. Quando o John Cena e o AJ Styles e o Rey Mysterio já não estiverem lá, o Brock Lesnar consoante a ordenha das vacas, consoante tudo. Estamos a precisar depressa. O Logan Paul é daqueles nomes que eu acho que poderá ser certamente uma mais-valia do ponto de vista de mediatismo, até porque ele até aparece no Open, no genérico inicial da WWE, com aquela montagem que eles fizeram com os atletas todos. Está lá ele. Portanto, acho que é uma questão de tempo até apostarem nele e ser alguém. Eu acho que ele é capaz e acho que até se poderá ali integrar. E depois temos aqui o Damian Priest, já foi campeão mundial e está aqui nesta rivalidade com o Aleister Black, está muito bem entregue também, mas já tem postura, já cresceu, já ganhou confiança, já tem a certeza daquilo que ele está a fazer, já tem a certeza do seu valor. Já foi campeão mundial, não é? Portanto, acho que Damian Priest também seria alguém que seria interessante apostar nele mais a sério e levá-lo novamente do mid-card para o main event. A questão é essa. O Nuno Barradas disse que ainda vai ganhar o título do AAA mais rápido que um título mundial. LA Knight. O Joel Janeiro diz que o Sami vai ganhar um título mundial primeiro do que o LA Knight. Sami Zayn também será outro. Está, com certeza, na fase final da sua carreira do ponto de vista de fora da WWE. Porque há quase 20 anos que o homem luta, não é? Chega uma altura em que a máquina já começa a dar de si e o próprio Shinsuke Nakamura também já disse, o Shinsuke tem 45, ele sabe que isto mais tarde ou mais cedo, no caso dele mais cedo, no caso de pessoas, de atletas já têm a idade deles que começa a ser mais cedo, ainda vão a tempo de fazer qualquer coisa e de os deixar fazer qualquer coisa que mostrem realmente que eles conseguem ser uma mais-valia e um acréscimo para a WWE. Mas uma coisa a alto nível, não é hesitar, não é fazer um push a meio gás. Acho que isso era importante. E, portanto, aqui no que toca a estes talentos, seria uma boa ideia, talvez. Mas depois temos outros que nós perguntamos.
E o Kevin Owens, lesionou-se no pescoço, infelizmente, poderá voltar a lutar? Não sei. Chris Jericho. O Chris Jericho. Há muitos zunzuns pela internet acerca da viabilidade dele voltar, se não volta, a AEW, Fozzy, a banda dele, se sim, se não, se faz, se vem, se não sei o quê. Claro que ele desmente. O Chris Jericho é absolutamente exímio em he's working the fans e portanto às vezes ele tipo, não, está tudo bem, não se passa nada, isso é impressão vossa, e de repente ouve-se a música de Chris Jericho. Não sei. Mas depois mais importante seria, não sei, um nome consagrado no Hall of Fame, várias vezes campeão da WWE. O que é que acham? O que é que acham? You think you know him? Era muito bom. Era muito bom. Era muito bom o Edge voltar, que era absolutamente fantástico. Temos aqui o regresso da Rated R Superstar e terminar meritoriamente a sua carreira na WWE. Isso é que eu gostava de ver. Tudo bem, ele quis ir além mar, digamos assim, e ir para outras fronteiras, explorar novos terrenos, novas rivalidades, novos atletas, outra direção criativa, outra liberdade criativa. Bora lá, sim senhor, ok. Mas não merece acabar a carreira num ponto alto, altíssimo. Não merece, inclusivamente, participar num combate frente a frente com John Cena. Esta é que é esta. Isto é que eu gostava de ver, porque apesar destes nomes todos que eu aqui falei, certamente para mim, um dos meus preferidos para enfrentar John Cena in The Last Time Is Now, The Rated R Superstar. Era absolutamente fantástico. E o João Sá diz assim, agora vou fazer como o Tony Chimel fazia. The Rated R Superstar. Edge era fantástico. E o Luís do Easter Wrestling diz assim: terminar com o Edge era terminar da melhor forma. Uma despedida do Cena feita aos trambolhões. Disseste muito bem, caro amigo Luís do Easter Wrestling, feita aos trambolhões, porque eu gosto muito do John Cena. Acho que ele tinha tudo aqui este ano, tinham todos os ingredientes e todo o palco e tudo e mais alguma coisa que é para fazer uma última volta como deve ser, mas não. Mete-se o The Rock e depois é o que é. Que é para depois nos deixar todos nós pendurados, não é? Pronto. E por isso, aqui a minha pergunta que também permanece, para além disso, é, então, como é que vamos fazer? Neste torneio que vai ter início deste Raw a 8 dias, quem vem lá? Um Joe Hendry? Malta do Raw, do SmackDown, do NXT, AAA, TNA, AEW, Vid Edge, malta que está a sair? Qual é que é a vossa ideia? Qual é que é a vossa opinião? Qual é que é a vossa aposta aqui no TikTok? Eu gostava de saber, porque independente de situações contratuais, e eu acredito sempre que quanto a contratos, há sempre uma voltinha a dar, há ali um enguiço que se pode provocar, que é para ajudar a que o comboio descarrile a nosso favor, enquanto fãs da WWE. Um Randy Orton? Um CM Punk? Vários nomes. Tristemente o Brock Lesnar já não. Até porque acabou como acabou. Mas o Nuno Barras diz assim, ou Edge, ou Jericho. O Isto é Wrestling, Luís diz, Gunther, a dar-se a conhecer a quem não veio wrestling desde 2005. Ora bem. O Chincha diz assim, Mr. Iguana. Por isso, meus amigos, é a pergunta que eu vos deixo. E é por falar aqui em Randy Orton que eu tenho que apresentar muito rapidamente aqui o 3D da semana. Aqui do amigo Zé, que ele é que faz estes 3D belíssimos, com todo o relevo, com todo o destaque, com muito trabalho. E é a pergunta que eu vos deixo, caros amigos. Quem é que vai ser a grande aposta para 2026? Como é que vai estar o panorama dos main eventers para 2026? A pergunta é essa. Por isso escrevam aí na caixa de comentários, aqui no TikTok têm participado muito. E nós vemos para a semana, talvez com mais perguntas do que respostas, mas certamente com muito mais para falar. Por isso até lá, fiquem bem, boa semana e bom wrestling.